Vocês já ouviram falar de uma ilha inteira que é considerada mal-assombrada? Um lugar onde o eco da guerra nunca silenciou de verdade? Bem, hoje vamos viajar até as Filipinas, para um local conhecido como a Rocha, ou, mais sinistramente, a Ilha que Fala. Essa é a ilha de Corregidor. Localizada estrategicamente na entrada da Baía de Manila, Corregidor não é um paraíso tropical qualquer. Ela é uma cicatriz na paisagem e na história. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta ilha foi palco de duas das batalhas mais ferozes do Pacífico. Em 1942, foi o último bastião da resistência americana e filipina contra a invasão japonesa. Em 1945, foi o cenário de uma retomada sangrenta pelos aliados. O que ficou para trás não foram apenas ruínas, mas uma atmosfera pesada, carregada de tragédia, que alimenta lendas de fantasmas até hoje. Vamos começar nossa exploração pelo epicentro de toda a atividade paranormal da ilha, o Túnel Malinta. Este não era um túnel comum. Escavado diretamente na rocha, ele serviu como quartel-general para o general Douglas MacArthur. Foi um hospital improvisado para milhares de feridos e um depósito de munições. Era a espinha dorsal da defesa da ilha. Imagine o cenário: corredores úmidos e escuros, o som constante de explosões do lado de fora e dentro, o cheiro de antisséptico misturado com o medo. Mas o horror real aconteceu em 1945, durante a libertação. Centenas, talvez milhares de soldados japoneses que usavam o túnel como seu último reduto ficaram presos em suas galerias laterais. Enfrentando a derrota iminente, muitos se recusaram a render. Em vez disso, escolheram o suicídio. Alguns cometeram o ritual do seppuku, outros simplesmente detonaram explosivos, selando seus próprios túmulos e morrendo soterrados vivos. Hoje, caminhar pelo Túnel Malinta é uma experiência arrepiante. Visitantes e os próprios guardas da ilha relatam fenômenos que desafiam a lógica. Ouvem-se vozes sussurradas em inglês e japonês, como se conversas de décadas atrás ainda estivessem presas nas paredes. O som de botas marchando em uníssono ecoa pelo concreto vazio, e quedas bruscas de temperatura são sentidas sem qualquer explicação. Mas talvez o relato mais perturbador seja o das aparições. Figuras de médicos e enfermeiras são vistas correndo desesperadamente pelas galerias, como se estivessem revivendo eternamente o caos do hospital de campanha. São espectros presos num ciclo de sofrimento, uma memória fantasma da dor que aquele lugar testemunhou. Saindo do túnel, nos deparamos com uma estrutura esquelética imponente, que se estende por quase meio quilômetro. É o quartel de longa distância, ou Mililom Barracks. Antes da guerra, este edifício de 3 andares era considerado o maior quartel militar do mundo, abrigando milhares de soldados, com todo o conforto da época. Hoje, é uma carcaça vazia, com as janelas quebradas parecendo olhos ocos que encaram o mar. Mas será que está realmente vazio? A lenda diz que não. Muitos afirmam ver sentinelas fantasmagóricas, soldados em uniformes da Segunda Guerra Mundial, ainda em seus postos. Eles são vistos de relance, parados nas janelas ou caminhando silenciosamente pelos longos corredores em ruínas, como se a guerra para eles nunca tivesse acabado. Turistas que exploram o local, especialmente ao entardecer, descrevem uma sensação opressiva, um peso no ar, a certeza desconfortável de que estão sendo observados por olhos invisíveis. É como se os antigos habitantes do quartel nunca tivessem realmente partido e não gostassem de intrusos em seu domínio. A geografia da ilha também desempenha um papel em suas histórias assustadoras. Assim como em outras batalhas do Pacífico, como em Sipan, Corregidor teve seus próprios penhascos bonsai. Eram locais onde soldados
japoneses, seguindo um código de honra que proibia a rendição. Preferiam saltar para a morte a serem capturados. Então, a pergunta que fica é: por que Corregedor fala? Por que esta ilha, mais do que tantos outros campos de batalha, parece tão ativa paranormalmente? A resposta pode estar na forma como ela foi preservada, diferente de cidades como Hiroshima ou Dresden, que foram reconstruídas. Corregedor foi deixada quase exatamente como estava em 1945. Foi uma decisão conjunta dos governos filipino e americano para que as ruínas servissem como um memorial perpétuo. A ilha inteira é um monumento ao sacrifício e ao sofrimento para os guias locais e para muitos filipinos. A razão pela qual as almas não descansam é muito clara. Muitos corpos nunca foram recuperados. Eles ainda estão lá, sob toneladas de escombros e terra, especialmente dentro das seções colapsadas do túnel Malinta. Acredita-se que, enquanto seus restos mortais não tiverem um enterro apropriado, seus espíritos continuarão a vagar, presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. Um guia local resumiu isso perfeitamente. Não são apenas as paredes que restaram, é o trauma impresso no próprio solo. A energia emocional da dor, do medo e da morte violenta foi tão intensa que se impregnou na própria ilha. Os sons, as visões, as sensações, tudo isso seriam ecos desse trauma. Corregedor não é apenas um lugar para caçadores de fantasmas. É um santuário, um lembrete sombrio do custo da guerra. Ao caminhar por suas ruínas, você não está apenas visitando um local histórico. Você está pisando em um cemitério a céu aberto, onde as vozes do passado ainda sussurram suas histórias para quem estiver disposto a ouvir. A ilha não guarda apenas segredos, ela exala memórias. E talvez seja por isso que ela nunca vai se calar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada sombria. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais lugares misteriosos conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima!